Glória a Deus. Que diz assim: Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou eles. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo por testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus, te glorificamos, meu Pai, por tudo, ó Deus, quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus, nos ajude, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia entender, compreender qual é a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a permanecer firmes em Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. O sinal dos fins, do fim dos tempos. O sinal do fim dos tempos. As crianças podem passar a linha. Jesus, na sua onisciência, ele traz esse ensinamento, porque ele sabe, Jesus sabia e sabe todas as coisas. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, Jesus sabe. Jesus sabe. Só que neste momento aqui, algumas indagações dos discípulos concernente o fim. Jesus, como homem, naquele momento ali, ele não quis falar, até mesmo se Jesus tivesse marcado uma data para a sua volta, muitos talvez iriam querer somente receber Jesus, faltando poucos dias. Mas nós esperamos Jesus, como a palavra do Senhor nos ensina, que nós devemos estar preparados para este momento, que esta mensagem de Mateus capítulo 24, e também as mensagens de Apocalipse, as mensagens do profeta Daniel, que são mensagens escatológicas. O que é escatologia? São profecias concernentes a acontecimentos que acontecerão. E a Bíblia
Tem várias profecias que falam daquilo que vai acontecer, daquilo que os profetas profetizaram que aconteceu e daquilo que ainda vai acontecer. Em Mateus capítulo 24, ele traz profecias que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer até o último momento do homem aqui na terra. Os discípulos querendo mostrar o tempo de Salomão para Jesus, pensando eles que Jesus não sabia como tinha sido feita a fundação do templo de Salomão. Não sabendo eles quem deu a planta para Davi, foi o próprio Jesus quem deu a planta para Davi. Deus aparece a Davi, Deus fala com Davi, e Deus dá a metragem para Davi de como seria o templo. E depois seu filho Salomão, que assume o seu reinado após o seu reino de Davi, ele constrói o templo de Salomão. É claro que os babilônicos veio e destruiu o primeiro templo, mas depois os filhos de Israel novamente reconstruíram o templo. E hoje, nos nossos dias, o templo também já não existe mais. Porque nos dias de Jesus, Jesus falou que este templo seria destruído, que ali não ficaria pedra sobre pedra. E 70 depois de Cristo, essa profecia de Mateus capítulo 24 cumpriu. O templo foi destruído. E agora os filhos de Abraão, ou o filho de Abraão, os descendentes de Abraão, que são chamados os ismaelitas, os árabes, vieram e construíram no lugar do templo, que hoje todo mundo conhece, a Meca, onde se adora ali, Alá, que é, eu sempre foge o nome desse camarada, Maomé, onde se adora Maomé. Do templo ficou somente um pedaço do muro, onde o povo de Israel, ou os judeus, vão lá chorar ano após ano o muro das lamentações. E hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo aí a mídia. Você chegar em casa, você vai deparar agora no Fantástico, dizendo da guerra que está havendo entre os palestinos e entre os israelitas, que são os filhos de Abraão brigando, os filhos da escrava Agar com os filhos da Sara, com Abraão brigando, os filhos de Ismael com os filhos de Isaac, duas nações brigando, e sempre brigaram e vão continuar brigando até o fim. Os ismaelitas com os israelitas, brigando por um direito de primogenitura. Os ismaelitas dizendo, não, Ismael nasceu primeiro, tem o direito de primogenitura. Não, Isaac recebeu a bênção, Abraão deu a bênção para Isaac, o filho da promessa. E essas duas nações, nascidas de um único pai, brigam desde o passado até os dias de hoje. E não é a ONU, não é os Estados Unidos, não é o Brasil interferindo ali que vai acabar com esta guerra, chamada uma guerra santa. Chamada uma guerra santa porque brigam-se irmãos. Brigam-se nações ali, irmãs. Só que somente com a intervenção do Senhor que esta guerra vai acabar ali, naquela região ali da Arábia, na região da Palestina, na região de Israel.
Mas Jesus falou que nos últimos dias haveria de acontecer essas guerras, e principalmente guerras contra o povo de Deus, contra Israel, o povo da promessa. Mas Jesus disse que esses sinais, essas guerras, era para que nós viéssemos olhar e saber que Jesus já estaria voltando. Essa semana derrubaram um avião com míssil que matou mais de 290 pessoas. Nós ficamos lastimados. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas mais de 2000 anos Jesus já tinha falado, olha, nos últimos dias que antecederão a minha volta, haverá guerras em vários lugares. O Brasil está vivendo numa guerra interna, uma guerra contra os traficantes. Os nossos filhos estão sendo mortos pelas mãos do tráfico. Uma guerra sangrenta que mata muito mais do que a guerra do Iraque. Já foi comprovado que a guerra das milícias no nosso país, ela mata muito mais do que as guerras no Iraque ou em qualquer outro lugar. Guerras internas dentro dos lares, pais contra filhos e filhos contra pais. Guerras. Mas Jesus, ele falou que isso haveria de acontecer. E devido a tanto escândalos, devido ao aumento de falsos profetas, falsos pastores, muitos seriam ou ficariam escandalizados, e o amor de muitos se esfriariam. Vivemos hoje um dia, ou dias, de escândalos no Evangelho. Dias que o Evangelho tem sido pregado de várias formas, várias interpretações, ao bel prazer. Como assim fala o apóstolo Paulo, para gastar em vossos deleites, por riquezas, por vanglória. E isso tem trazido um prejuízo muito grande para a propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Uma pregação de um Evangelho medíocre, de um Evangelho barato, de um Evangelho de barganha, de um Evangelho que vai ficar aqui na terra, de um Evangelho que não leva um homem ao arrependimento, ao encontro com o Senhor Jesus. Cuidado. E muitos, devido a essa pregação deste falso evangelho, mas pastores não estão usando a Bíblia? Sim, irmãos, estão usando. Mas a questão está na forma que estão interpretando a palavra do Senhor nosso Deus. A forma desse ensinamento que está sendo errada. Estão ensinando e levando multidões para o engano. Eu não estou querendo dizer que a Assembleia de Deus é a única sede do país, não. Até mesmo no nosso meio existem. No meio da Assembleia de Deus existem esses falsos profetas que estão levando multidões ao engano, multidões a viver uma vida de fanatismo. Cuidado, irmão, com fanatismo religioso. Não queira ser demasiadamente santo e também não queira ser ímpio, mas sede o sal da terra. Tenha o controle da situação, não seja um fanático religioso. E também não venha para a igreja somente como um frequentador do templo, dos cultos e assim por diante.
onde Jesus censurou os fariseus devido a essa falsa religião, onde Jesus chamou eles de um sepulcro caiado, homens que não tinham compromisso com Deus, até pregavam, falavam das maravilhas de Deus, mas não tinham compromisso com Deus. Fugi de tais. Mas aqueles que pregam a palavra do Senhor nosso Deus, aqueles que lutam para viver uma vida piamente na presença do Senhor nosso Deus, Jesus diz assim: então eles entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. A igreja verdadeira testemunha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fala para tanto reis como para quem for, como deve ser, como deve viver o homem de Deus. O homem de Deus. E nós vemos hoje igrejas sendo fundadas para agradar o homossexualismo. E querem calar nossa boca dizendo que nós não podemos falar, que estamos discriminando. Meus queridos, a Bíblia condena. O apóstolo Paulo, quando escreveu lá no capítulo 1 de Romanos, diz que o próprio Deus os entregou às dissoluções desta vida, para difamarem os seus corpos entre si, homem com homem, varão, e mulher com mulher, porque pararam de ouvir a voz do Senhor, e hoje estão aí dizendo que o Evangelho também, igrejas abertas para agregar, ao invés de libertar estas vidas, agregam eles para viverem dissolutamente as formas dele. Mas quando nós recriminamos, quando nós falamos a palavra de Deus, somos recriminados e somos até mesmo entregues a prisões, porque assim, se o Senhor não tiver misericórdia, daqui uns dias, como esta mensagem está sendo pregada, amanhã vai ser levada para a internet, e daqui a pouco vai ser feita uma varredura nas mensagens pregadas nos cultos das igrejas, e o pastor que falou uma mensagem como essa que eu falei aqui agora, amanhã minha cabeça estará a prêmio. Se as leis que estão tramitando no Congresso passar, ficará desta forma. Aí Jesus disse: vocês serão entregues, serão odiados, por causa do meu Evangelho, vocês serão entregues. Mas a igreja não deve calar. A igreja não pode parar de falar que o homem precisa viver verdadeiramente uma mudança de vida. Porque o dia do Senhor, ele vem. E ai de mim se eu não falar o Evangelho da forma que ele deve ser pregado. Ai de mim se eu não advertir a igreja que precisa preparar para encontrar com Jesus. O Senhor vai requerer de mim o sangue de vocês que estão aqui nesta noite. Deus vai requerer de mim que uso o púlpito, que uso a sua palavra em praça pública para pregar o Evangelho. Um Evangelho de facilidade. O Senhor vai requerer de mim se eu pregar essa mensagem desta forma. Mas o Evangelho que o Senhor nos leva a pregar é o Evangelho que o homem conversão, fala de mudança de direção, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude diante de Deus. O apóstolo Paulo foi muito feliz quando ele dizia que após o homem encontrar com Jesus, ele passa a viver, passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Aí o apóstolo Paulo diz assim: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, antes agora ele faz tudo para agradar a Deus. Vive para Deus. Este é o evangelho que o Senhor Jesus. Este é o evangelho que a igreja, conhecida hoje como a igreja morta, deixou de pregar mais ou menos no ano 200 depois de Cristo. E dizem ser a igreja mais velha, mas perdeu na velhice dos tempos, perdeu a identidade com Cristo. Até mesmo diz que a igreja do Senhor, mas enquanto os seus fundamentos estão em homens, os fundamentos estão postos em pilhares humanos, mas a igreja do Senhor, ela continua fundamentada na pedra de esquina que se chama Jesus de Nazaré. Jesus é esta principal pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que muitos rejeitam, se chama Jesus de Nazaré. E não há outro meio para o homem obter a salvação. Não há outro que o homem possa um dia entrar na eternidade, se não for em Jesus. Um único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, se chama Jesus. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo, Jesus não colocou. Pedro, Jesus não colocou. Maria, sua mãe, Jesus não colocou como mediador. Mas sim, Ele colocou unicamente Ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se o homem quer ter um encontro com Deus, quer voltar-se a Deus, é preciso passar por Jesus. É preciso reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para que este homem viesse a ser salvo. E Jesus, Ele fala sobre a salvação, sobre aquilo que Ele tem preparado, reservado para os seus fiéis. Mas Ele salienta, Ele nos adverte no capítulo 24 de Mateus e também no capítulo 25 de Mateus, concernente os últimos acontecimentos. E é necessário que estejamos apercebidos. É necessário que nós venhamos ler esses versículos da palavra de Deus e dizer: realmente está cumprindo. Realmente está faltando muito pouquinho. Daquilo que Jesus falou, está quase tudo tem se cumprido. E eu tenho visto muitos dormindo, muitos deixando a casa do Senhor, muitos abandonando a fé em uma hora que não se deve abandonar a fé, porque Jesus está à porta para buscar a sua igreja. Jesus está voltando e nós cremos, como diz aqui no versículo de número 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. A vinda de Jesus, ela acontecerá em dois estágios. A primeira vinda de Jesus, Jesus volta para arrebatar a sua igreja. O arrebatamento da igreja, onde somente aqueles que aceitaram Jesus como Salvador subirão nessa primeira vinda de Jesus. E nessa primeira vinda, Jesus não vai pisar nessa terra. Jesus vai vir nas nuvens do céu. Jesus vai chegar até certa altura. Jesus vai dar ordem aos seus anjos e eles vão tocar a trombeta. E a Bíblia diz que a trombeta soará
E os que estiverem preparados neste momento, ouvirão o som da trombeta, ouvirão a trombeta tocar, e o Espírito Santo que habita dentro da minha vida e da sua vida, porque quando o homem aceita Jesus, o Espírito Santo vem e habita dentro do homem que reconhece Jesus como Salvador. E esse Espírito Santo vai dizer: é agora, Wellington, é agora, Charles, é agora, igreja, é o momento ímpar, é o momento que vocês estão esperando. Chegou o momento, e aí aqueles que estão preparados ouvirão o chamado do Senhor e subirão no arrebatamento, que significa tirado com força, com extrema força. Jesus falou do arrebatamento também aqui em São Mateus capítulo 24, ele diz: é como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra até o oriente, será tirado com tamanha força, num momento tão glorioso, num abrir e fechar de olhos, nós estaremos com Jesus. E passado esse período do arrebatamento da igreja, a igreja vai ficar 7 anos com Jesus ali, numa festa chamada Bodas do Cordeiro. Será 7 anos de festa. Eu vejo alguns irmãos aqui cansados de uma semana que nós tivemos semana passada aqui, uma semana evangelística de 7 dias. Eu vi que alguns irmãos já chegaram domingo cansados. Irmãos, no arrebatamento da igreja, de entrada será 7 anos na boda do Cordeiro, 7 anos desfrutando em uma gloriosa festa na presença do Senhor nosso Deus. Não iremos nem ver os dias passar. Entoaremos louvores a Deus, cantaremos, abraçaremos Jesus, veremos Jesus como Ele é, se é da cor morena, se é da cor branca, se é de olhos verdes, se não é de olhos verdes, nós iremos ver Jesus como Ele é. Esse é o momento do primeira vinda de Jesus. E esses 7 anos aqui na terra é chamado do período de grande tribulação, onde nunca se ouve falar de tanta guerra e como será o momento de guerra aqui na terra. Muitos desejarão nesses dias morrer, não vão morrer os que ficarem aqui. E será lançada uma marca chamada a marca da besta. E o Apocalipse fala: quem tem discernimento discerne. E o número é o número de um homem. E o número é 666. Sabemos que não é raramente o número 666. Mas se caminha para o período da grande tribulação. E só vai acontecer o período de grande tribulação depois que a igreja for arrebatada da terra. E findo esses 7 anos, Jesus vai regressar novamente com a sua igreja. Aí vai cumprir aqui o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Neste momento Jesus vai descer com a noiva junto. Jesus vai descer com a igreja junto. Onde ali os judeus, que são o povo da promessa, estarão numa espreita, estarão vivendo a última guerra em Israel, chamada Batalha do Armagedon. As nações do mundo todo vai se investir contra Israel. Depois que o templo que existe lá hoje, o templo que é construído a Maomé, a mesquita, for destruída, será reconstruído outro templo da mesma espécie que Salomão construiu. Aí o anticristo vai chegar e se sentar ali no templo e vai querer ser Deus. E vai dizer às nações da terra: vem e me adore. Vem e me adore. Vem e me adore. E os judeus que depois da deportação para a Babilônia nunca mais adorou outro Deus, vai dizer: não,
nós adoramos somente a Deus. Sim, vocês não querem me adorar, mas agora as nações vão se investir contra Israel, contra os judeus, para os matarem, para os exterminar da terra. Mas aí nesta hora, Israel vai lembrar de Deus, Israel vai clamar por Deus, e neste momento o clamor de Israel vai chegar diante do Senhor, e é nesta hora que o Senhor vai voltar novamente para salvar o seu povo aqui na terra. O seu povo que ele fez, lhe promessa lá a Abraão, que a sua descendência seria como a areia que está no céu, e como as estrelas como a areia que está no mar, e como as estrelas que está no céu. Deus virá ajudar Israel. E neste momento, o Senhor vai descer com grande poder e com grande glória. E Jesus vai descer ali, vai dar vitória a Israel. E todas as nações da terra se lamentarão e vão dizer: realmente, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. E Jesus vai reinar um período de 1000 anos aqui na terra com a igreja. Vai ser o governo de Cristo aqui na terra por 1000 anos. E depois de 1000 anos virá o fim de todas as coisas. De todas as coisas. Mas neste momento, igreja, um momento para mim e para você, a não ser que tenha algum judeu aqui que eu não conheço. Porque para o judeu ainda tem lá no final para você esperança ainda. Mas para mim e para você que se chama igreja, o gentil remido e lavado no sangue de Jesus, o tempo se chama hoje. O dia da salvação se chama hoje. Não espere depois do arrebatamento que você não vai conseguir. Não espere para preparar amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Jesus pode voltar hoje. E o dia da salvação se chama hoje. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Que o Senhor Jesus nos leve a cada dia a refletirmos concernente este acontecimento que vai acontecer. Quer creiamos, quer não creiamos. Jesus vai voltar. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer mais uma oração com a igreja. Vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor que nos prepare, que nos ajude, que nos dê força, para que nós venhamos estar preparados para este momento. Que nós venhamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para que dia? Para que hora? A hora do arrebatamento nós não sabemos, mas estejamos preparados. Pode ser na madrugada desta noite. Pode ser indo de casa, da igreja para casa. Pode ser indo amanhã, de casa para o trabalho, ou de volta do trabalho para casa. Não sabemos que hora que isso vai acontecer, mas uma coisa sabemos: Jesus vai voltar. Amém? Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, que o Senhor a cada dia, meu Pai, acrescente a nossa fé. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando, ó Deus, a real certeza da sua volta. Desperta a minha vida, desperta a vida da tua igreja, desperta o teu povo, ó Deus, na face da terra, ó Deus, para estarmos preparados, porque breve o Senhor voltará para nos buscar, para nos levar para estar contigo, ó Deus. Nos ajude, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os amados.